Fala pessoal, vamos começar aqui com a aula introdutória. Entenda os fundamentos. Aqui isso inicia sua jornada. Esse de entender os fundamentos aqui nós vamos entender tudo sobre mercado, sobre o que é pedido, o que vamos estudar aqui dentro do projeto. Então, tudo isso a gente vai ver aqui hoje, né? Então, beleza. O que é o Codeman, né? É o início, programação, desenvolvimento, roteiro de estudos. Então, são esses os tópicos que vamos passar hoje. Depois disso aqui, eu vou explicar para vocês o que é o Codeman, né? Codeman, basicamente, ele é um projeto que eu estou querendo trazer o meu conhecimento técnico sobre programação e desenvolvimento de código para vocês de uma maneira gratuita, de uma maneira com que vocês consigam mudar de suas vidas a partir do código, né? Tendo esse conceito em vista, então o que é isso, né? É um projeto para codificar o seu eu e conseguir mudar de vida. É justamente isso, você conseguir mudar de vida a partir do seu código, a partir do seu, mudando a sua visão sobre o mercado, mudando a sua visão sobre o que é código, né? Não é algo tão complexo quanto vocês pensam. Então, beleza, o início, né? Conheço os fundamentos. Então, vamos lá. Eu poderia contar a história e tal, de como que veio a internet, como que lançou a internet, o que é XML, o que é HTML e tudo mais, e começar com isso agora. Porém, tudo tem seu tempo e vamos fazer isso depois, né? Vamos para o que interessa e depois a gente pensa nisso, fechou? Beleza, show de bola. Então aqui, programação e desenvolvimento, como trabalhar com isso? Programação e estilo de vida. Para tudo na vida devemos obter conhecimento e programação não é diferente. Para você se capacitar, para você realmente entrar no mercado de trabalho como esse é um ótimo profissional que todos queiram você, você precisa primeiramente mudar o seu estilo de vida, começar a estudar, começar a se dedicar de fato nos estudos. É uma questão muito de você com você mesmo, de estar buscando sempre. Então, isso é um dos principais conceitos que você vai ter que começar. E para tudo na vida devemos obter conhecimento e programação não é diferente. A gente na vida sempre temos que estar nos atualizando, estar buscando algo diferente, algo novo, algo que realmente é igual quando veio o celular, né? Antigamente só existia aquele telefone de teclado. Hoje em dia já tem celular que é só uma tela e você vai clicando, apertando os botõezinhos e, e aquilo renderiza na tela e você teve que saber, a gente se adequa a isso, né? A gente se adequa, então a gente vai se adaptando com o tempo, né? E com programação a gente tem que ter essa dedicação de estudar e se dedicar um tempo para isso, para estudo mesmo de fato, né? E por que eu digo que programação é o estilo de vida? Porque com programação você sempre tem que estar se atualizando. Quando sai um lançamento novo, quando realmente acontece algo novo, você tem que sempre estar se atualizando, estar mudando o seu estilo de vida ali para estar estudando sobre o conteúdo novo. Até mesmo para quem já está há mais tempo no mercado, como front-end, front-end developer web, quem já está desenvolvendo com programação web, recentemente, quem utiliza Next teve um baque, porque a atualização dele da versão 12 para a versão 13 mudou muita coisa. Então, a pasta app, a pasta pages agora é pasta app, o conceito de SSR, que é Server-Side Rendering, agora se manteve, mas agora você tem que aplicar isso de uma maneira diferente. Então, programação é isso, sempre buscando melhorar, buscando estudar sempre, né? Então, é basicamente isso daqui que eu quero trazer para vocês, né? Tentar mudar essa parte desde o início e com as aulas a gente vai mudando ao longo do tempo. Fechou? Beleza, então eu vou falar um pouco em relação ao mercado atual, tá? Atualmente estamos aqui em maio de 2023, hoje é dia 24 de maio, não sei quando você vai ver a próxima pesquisa, porém atualmente, se você for ver, salário, eu peguei isso aqui, ó, tá bem recente, atualizado em 6 de maio de 2023, os salários do cargo desenvolvedor júnior
aqui no Brasil a média de 3.314. Ou seja, você nunca trabalhou na vida, primeiro trabalho como desenvolvedor júnior e você vai estar ganhando na média de 3.314. Ou seja, a média aqui, ó, R$ 3.000. E como você pode perceber, aqui a confiança é muito alta. Ou seja, a maioria das empresas pagam isso de 3.000, de 2.500 a 3.000, R$ 4.000 ali. Essa é a média atual, tá? Então, tendo isso em vista, o que você precisa ter para ganhar esse salário, para você poder sair do salário atual e ir para esse salário? Você precisa ter algumas habilidades. Dentre essas habilidades, você precisa ter uma habilidade técnica. Habilidade técnica é a habilidade de saber desenvolver, essa habilidade de saber codificar. E é a habilidade que mais vamos estar entregando aqui no Codeme, né? Beleza. Então, qual é a outra habilidade que nós precisamos? A linguística. Habilidade linguística. Não estou falando que você precisa ser um mestre, Pro Plus Master em português e saber tudo de core salteado e tudo mais. O que você precisa saber é saber explicar o seu trabalho. Então, se você não sabe explicar o seu trabalho, por que as pessoas vão pagar você para fazer isso? Você tem que saber explicar o seu trabalho além de exercer ele, né? As pessoas querem ver resultados, né? Então, você tem que saber explicar o seu trabalho, o que foi feito, o que vai ser feito. Então, isso é muito importante. Além disso, você também precisa ter o conhecimento de obter conhecimento, né? Então, aquela questão que eu comentei no slide anterior de ser um estilo de vida, obter conhecimento é um estilo de vida e aqui a gente vai pegando pouco a pouco, fazendo passo a passo ao longo da rotina de estudos aqui que a gente pretende fazer. Fechou? Então, bora lá. Rotina de 6 meses. Essa é a nossa rotina de estudos. A nossa rotina de estudos vai ser uma rotina de 6 meses, segunda, quarta e sexta. Ou seja, começando agora, vai acabar final do ano, em novembro, agora também. Fechou? Então, o que vamos fazer? Aula 1, fundamentos do HTML e CSS. Aula 2, continuação do CSS e JavaScript. Continuando os fundamentos, tanto do CSS quanto do JavaScript, implementando o JavaScript. E já na aula 3 a gente vai aplicar os três, HTML, CSS e JavaScript juntos, para a gente poder ter muita mão na massa, ter muita mão no código. E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda no direct lá no Instagram e eu vou responder vocês. Combinado? Beleza, então. Aula 4, o nosso primeiro projeto. Então, a gente vai fazer o primeiro projeto aplicando HTML, CSS e JavaScript juntos, fazendo um portfólio para vocês diferentemente, tá? Então, vocês vão fazer o seu próprio portfólio, publicar isso para vocês já terem visibilidade. E isso, terminando o primeiro projeto, é interessante vocês publicarem no LinkedIn, no Instagram, no GitHub, criar um novo repositório. Se vocês não sabem o que é o GitHub, eu vou explicar hoje aqui também, tá? A aula 5 vai ter a continuação do nosso primeiro projeto, que é um projeto um pouco extenso, essa parte de criação do portfólio, que a gente quer deixar bonito, conciso e com as nossas habilidades. Então, a gente vai ter uma continuação do nosso projeto aí. Aula 6, aprendendo sobre frameworks e suas utilidades. Então, eu vou explicar para vocês o que é o framework, quais utilidades do dia a dia. Back-end, front-end, full stack, o que são esses termos, né? Como que eu aplico isso no dia a dia? Quando que eu sou um back-end, quando que eu sou um front-end, quando que eu sou full stack, né? Então a gente vai aprender esses termos aí, a utilizar no dia a dia. As linguagens dessas, vamos começar a ver quais são as linguagens de cada área ali. Então, o desenvolvedor ele se quebra nessas 3 áreas e a gente vai entender quais são as linguagens utilizadas em cada área ali, fechou? Node.js, fundamentos e prática. Aula 9, aprofundando em Node.js. Aula 10, já começando um projeto de Node.js. Vocês vão perceber que ao longo da aula, a aula vai ser, conforme a gente vai gravando, vai ser muito natural você pegar esse ritmo de sair do HTML, CSS, JavaScript e ir para o Node já entendendo os conceitos de JavaScript e explicando para vocês alguns conceitos também sobre banco de dados e outras coisas a aprender junto nessa aula de aprofundando o Node.js.
Então, aula 10, projetinho em Node.js, e esse projeto já vai continuar com todas as outras coisas. Aula 10, aula 11, na verdade, continuação do projeto em Node.js. Aula 12, provavelmente a gente vai ter terminado esse projeto em Node.js, vamos começar a entender os fundamentos do React e a prática disso no dia a dia. Então, os fundamentos dele, o que é React, o que é Node, tudo isso você vai ver na aula 7, fechou? E isso você vai entendendo o que é o dia a dia e a rotina, beleza? Então, combinado aí. E vamos ver muito mais, não vai ter somente essas 12 aulas, essas 12 aulas eu coloquei aí como cronograma aí, para a gente poder seguir um passo a passo, bem legal. Não vai ser todas as aulas que vai conter slide, na verdade, essa daqui eu pretendo que seja a primeira, assim, e, tipo, ter muitas poucas. Na verdade, a única que eu quero, né? Porém, muito provavelmente vai ter também na aula 7 lá, quando eu for explicar o que é back-end, o que é front-end, o que é full stack, e vocês vão entender o porquê de botar a mão na prática é importante, tá? Então, botar a mão na prática é muito mais importante do que ver a parte teórica, é claro, isso na minha opinião. Porém, a gente vai ver isso daí. Fechou. Então, vocês entenderam o que é o Projeto CodeMe, estão decididos que vão me acompanhar aqui durante esses 6 meses. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar a máquina. Então, pega um caderninho, anota, ou até faz melhor. Já pega o seu computador, pausa o vídeo se precisar e vê e vai fazendo as configurações comigo aqui. Fechou? Porque você já mantendo o seu computador configurado, já vai estar tudo certo para ir junto comigo nessa jornada. Beleza? Então, bora lá. Então, o que a gente precisa baixar e instalar na nossa máquina é um Visual Studio Code. Ou também, se vocês tiverem uma máquina um pouco menos potente, não estiverem tão bem capacitados em questão de memória RAM e querem utilizar algo menos potente, mas que vai contribuir, que não vai mudar nada no nosso dia a dia de programador, recomendo muito que vocês utilizem o Sublime Text, tá? Sublime Text ele é uma IDE, assim como o Visual Studio Code, e a IDE dele é bem similar também, como vocês podem perceber, porém é mais simples, acaba não pesando tanto na máquina e ele não tem algumas partes de extensões como tem no Visual Studio Code. Isso faz com que não pese tanto na máquina. Então, se vocês tiverem uma máquina não tão potente quanto sei lá, quanto a minha máquina, então vocês podem instalar o Sublime Text, por exemplo, ou se preferirem, pode instalar o Visual Studio Code também, tá? Fechou. Para fazer a instalação dele, muito simples. Clica aqui no botão de download, ele vai te redirecionar para a página de download, você faz o download da sua versão. Se você estiver no Windows 8, 10, 11, só baixar aqui essa versão e ele vai ter a versão tanto para 64 quanto para 32 bits. Tá ok? E aqui a parte do Linux, mesma coisa, clica aqui .deb ou .rpm, dependendo da sua versão, a versão que você estiver utilizando. E caso você tenha um Mac também, você pode clicar aqui para fazer a instalação dele. E aqui você vai ter a versão tanto do Intel Chip ou do Apple Silicon, que é o novo tipo de processador que é utilizado aí, que são as versões M1 e M2 aí do MacBook. Fechou? Então, beleza, combinado assim. Já feita a instalação, tudo bonitinho, tudo correndo como combinado, vocês provavelmente vão ver essa tela aqui. Vou pegar um projeto qualquer aqui para abrir, só para vocês verem qual é a tela que vocês vão ver desde o início. Então, aqui no início vocês vão ver justamente essa tela aqui, logo de cara. Então, assim que vocês instalar, vão ver isso daqui já nesse tom de escuro. E aqui vocês podem instalar as extensões ou os seus auxiliadores. E eu posso estar passando os meus aqui no comentário para vocês conseguirem ver como que vai ficar isso daí. Fechou? Então, beleza. Já viu como que é a telinha do Visual Studio Code? Bora instalar
Próxima coisa que nós vamos precisar. O que a gente precisa é do Node.js. Lembra lá que eu falei que na aula 7 vamos aprender sobre o que é React, o que é Node, o que é back-end, front-end, full stack? Então, o que acontece? Para rodar, para executar os projetos em React, em Node, nós precisamos desse carinha aqui, o Node.js. O Node ele vai executar como se fosse vai simular um servidor executando o nosso projeto. Então isso permite com que a gente consiga executar projetos de forma real-time na nossa máquina para poder desenvolver eles com maior produtividade. Tá ok? E a gente consegue também subir os nossos projetos na nuvem utilizando o Node.js também como nossa linguagem primária aí, como a gente vai ver nas outras aulas aí. Fechou? Para fazer download para instalação, mesma coisa. Para Windows, clica aqui no installer, vai aparecer a janelinha, next, 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 está instalado. MacBook, mesma coisa, e o source code para a versão do Linux para ser instalado também. Caso você não queira a versão que esteja disponível no momento, você pode clicar aqui em All Downloads. Cliquei aqui All Download Options. Clicou nessa parte de All Download Options, você vai selecionar a sua versão aqui. Tem para Windows, Mac e Linux, tá ok? Fechou. Só que eu não recomendo instalar utilizando esse site aqui. Como na sua carreira de programador você vai ver que tem muitos projetos onde são projetos com um projeto tem a versão 14.17.1 do Node e outros projetos têm a versão mais recente, como a 18.16.0, que nem a versão LTS no momento aqui, que como vocês podem ver aqui. Ou até mesmo ter a versão um pouco mais antiga e mudar um pouco as versões aí para fazer funcionar os projetos. Então, caso isso aconteça, o que acontece? A gente precisa ter um gerenciador de versões para a gente poder controlar qual é a versão que a gente quer no momento do desenvolvimento. Então, recomendo muito que vocês instalem o NVM aí na máquina de vocês, tá? O NVM ele é como você pode perceber aqui no nome dele, Node Version Manager, ou seja, gerenciador de versão do Node, e era tudo isso, tudo que a gente estava pedindo aqui, certo? Então, beleza, tendo isso em vista, somente clicar aqui em Install and Update. Aqui, você pode pegar, se você estiver utilizando o Linux, esse carinha aqui, ou se você estiver utilizando o Mac, também funciona. Tá? Linux e Mac funcionam porque eles têm a mesma base de código que é Unix, tá? Então, os dois vão funcionar executando esse código aqui ou esse daqui de cima e já funciona, já dá certo. Para quem não é Linux nem Mac, então o que a gente faz? Existe esse outro carinha aqui que é o NVM Windows, tá? Todos esses links vão estar vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Então, beleza. Tendo isso já em vista, o que acontece? Quando você acessar esse primeiro link aqui, você vai se deparar com essa tela. Como que você faz para chegar lá naquela tela? Clicando aqui, ó, Download Now. Clicou em Download Now, você vai ter várias versões aqui do Windows. Você vai selecionar o NVMe Setup exe, clicou aqui, vai dar Next, 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 instalou, papum, e tendo isso daqui instalado, você vai conseguir executar como está vendo aqui na imagem. Então você vai clicar aqui e vai conseguir gerenciar qual que é a versão que você quer. Então, você vai colocar aqui NVM Debug e ele vai te mostrar todas as informações. Como que eu vejo essa tela aqui? Essa tela é o CMD, né? O terminal do Windows. Então, basicamente você vai digitar na barra de pesquisa do seu Windows CMD e ele vai apresentar para você. Após a instalação, você vai fazer isso e aí você vai conseguir executar o comando NVM Debug e vai conseguir ver aquelas informações, vendo que ele já está instalado na tua máquina. Aqui é a mesma coisa. Se você executou esse comando, você já sabe o que é terminal. Então, basicamente, o que você tem que fazer é reiniciar seu terminal, ou seja, fechar e abrir ele de novo. E aí você vai pegar e executar o comando NVM e você vai conseguir executar ele com perfeição. Perfeito? Show de bola. Tendo os dois instalados aqui, qual mais a gente precisa?
precisamos do Git, né? Aqui está o meio de instalação para quem é Linux and Unix, ou seja, macOS também conta, tá? E aí, para esses caras aqui, o que acontece? Você vai utilizar sempre em sudo, ou seja, sempre em modelo root, passando o código apt-get install git. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ter uma visibilidade melhor. Aqui você vai passar sudo apt-get install git e vocês vão instalar o git na máquina de vocês. Aqui, sobre a parte de downloads, Git Clients, você vai selecionar a parte Windows aqui, se você estiver no Windows, vai seguir o passo a passo e ele vai te mostrar como que faz a instalação de todas essas daqui. Você vai selecionar, na verdade, o que faz mais sentido para você. No nosso caso, no momento, a gente vai clicar em Downloads aqui, vai mostrar as opções. Se você for Windows, clicou em Windows, ele vai te direcionar para essa tela. Clicou aqui em Setup 64-bit e só executar, ser feliz. macOS, clicou no Mac, instalou aqui pelo Brew Install Git. Se você não sabe o que é o Brew, é esse carinha aqui, ó, brew.sh é o site dele. Basicamente, só executar esse comando aqui no seu terminal, rodar e já funciona lindamente. Show? Perfeito? Então, brew install git e ele já instala o git para você. Maravilhoso. Show! Tendo todas essas instalações, como é que a gente vai testar? Primeiro, você vai ter que abrir um novo terminal, ou seja, vem no seu terminal, clique no Window, ou seja, nova janela. Você vai executar ele vai ficar numa janelinha aqui. Vou dar um zoom aqui para você poder ver melhor. Então aqui, você vai dar nvm debug. Lembra? Lá, como estava mostrando, nvm debug mostra tudo para vocês. Qual é a versão atual do seu Node, qual é o Node que você está utilizando, o seu usuário e onde que ele está instalado, tá? Então, tem tudo isso daí para vocês conseguirem ver, visualizar e tudo mais e sobre o projeto. Show de bola. Beleza, então NVM instalado, show de bola. Para você instalar uma nova versão do Node utilizando NVM install e a versão dele. Se você quer utilizar a versão LTS, que é a que eu recomendo, é a versão latest do Node, você vai colocar LTS barra e o nome da versão que você quer instalar. Se você não sabe qual que é o nome da versão que você quer instalar, LTS, você vai passar NVM ls remote, dá um enter, ele vai, aguarde um momento, ele vai buscar para você todas as versões disponíveis até o momento e ele vai indicar qual é a sua. No meu caso é essa daqui, ó. E aqui tem todas as versões. Os que estão em roxo é as versões que você já tem instalado e que você pode utilizar, tá? Ok? Então, beleza. E você pode perceber que cada versão ele tem um nome diferente para LTS. LTS Gallium, LTS Hydrogen. Então, aqui, nesse meu caso, eu quero instalar a versão Hydrogen. Então, eu vou vir aqui e vou colocar nvm install LTS barra Hydrogen. Dou um Enter. Ele vai mostrar para você que no meu caso já está instalado, mas no caso de vocês ele vai apresentar uma linha ali para você poder já instalando de que está carregando, tá? Então vai ter uma linha mostrando, indicando que está carregando e você vai conseguir instalar perfeitamente, show? Após a instalação, só você dá um nvm, um node -v e você vai ver a versão que você está utilizando no momento. Show de bola? Beleza. Então você está utilizando a versão Node -v v18.16.0. Então essa é a versão que você está utilizando, 18.16.0. Junto do Node, hoje sempre vem um carinha chamado npm, tá? A versão npm, o que é o NPM? Né? O NPM é o gerenciador de pacotes. Assim como o NVM é o gerenciador de versões do Node, o NPM ele é o gerenciador de versões de pacotes dentro do seu projeto. Pacotes eles vão te auxiliar na criação de projetos, tá? Então não se preocupe com isso agora, eu vou explicar quando chegar a hora certa para isso. Beleza? No momento vamos focar aqui. O NPM ele vai servir para instalar esses pacotes dentro dos nossos projetos. Então junto dele vem junto do Node vem o NPM e você pode dar o npm-v aqui. Você vai ver que ele já está numa versão aqui 9.5.1 hoje dia 24 de maio de 2023. Atualmente essa é a versão atual. Fechou? Beleza. Então
Agora, tendo já tudo isso configurado, você já instalou o Git também, então você vai dar um Git version, ou seja, Git version, ele vai te mostrar a versão do seu Git e você vai conseguir utilizar dando o Git, Git clone e o projeto que você quer clonar, ou até mesmo Git init, e ele vai iniciar para você o Git dentro do projeto. E eu vou explicar para vocês o que é o Git conforme for passando as aulas. Toda aula eu pretendo subir pelo menos um trecho do código para o GitHub para vocês irem se adequando e lembrando disso no dia a dia de vocês, fechou? Então, combinado assim. Tá, essa foi a aula de hoje. Mostrando as configurações, mostrando também toda essa parte do que é o Codeme, o que vai ser apresentado. Então aqui, não se esqueçam, vai ser a parte do link, vou mostrar para vocês, não somente sobre código, mas também como organizar o seu LinkedIn para ter visibilidade para o público, o que fazer para você ganhar visibilidade para o público, para daqui 4 meses, 6 meses você está trabalhando como desenvolvedor. Fechou? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço demais a aparição de vocês aí nos vídeos. E valeu, tenha uma excelente noite aí. Tamo junto. Valeu.